E nesse meu processo de autoconhecimento, eu fui descobrindo e permitindo sentir as emoções, como raiva, frustração, injustiça, entre tantas outras que a gente rotula como ruim, né? E tenta a todo custo mascarar. Dessa mesma forma, eu fui permitindo que as minhas filhas sentissem o mesmo. Eu fui ensinando para elas as emoções, eu fui nomeando, dando ferramenta para elas lidarem com isso sozinhas. E eu vou contar aqui um episódio que me deixou completamente orgulhosa, né, do meu papel como mãe e do aprendizado da minha filha. Certa vez eu fui na reunião de pais na escola da minha filha e ao final da reunião eu fui conversar com a professora em particular para saber como que tava, né, o comportamento da minha filha, como que ela vinha se apresentando na sala, nos relacionamentos com os amigos e tudo mais. O qual foi a minha surpresa? Ela veio me falando que a minha filha tinha bastante dificuldade em lidar com as frustrações, com o não, com o erro, né? Ela realmente se alterava quando ela errava uma lição ou quando a pintura saía ali da linha, né? Ela às vezes rasgava o papel e jogava fora. Mas a professora continuou. Ela falou que o que chamou a atenção dela era que, ao contrário das outras vezes, né, que ela gritava, que ela demonstrava essa irritação de uma forma intensa, rasgava o papel da atividade e tudo mais, ela começou a sair da sala. Ela saía da sala, ficava agachada num canto lá da escola e quando a professora ia atrás dela, ela falava assim, eu preciso do meu momento. E a professora me perguntou, ela foi você que ensinou isso pra ela? Eu fiquei extremamente orgulhosa. Afinal, eu nunca criei o tal do cantinho da calma e muito menos o cantinho do pensamento. Mas sempre que eu ia lá tentar conversar com a minha filha e ela tava muito alterada, eu falava pra ela, eu vou esperar o seu momento, quando você estiver pronta pra conversar, então a gente conversa. E aí eu percebi que ela começou a pegar esse aprendizado e levar para a escola, né? Então, só que ainda era um problema, porque ela saía da sala, né? E por questões de segurança, uma criança não pode ficar sozinha, né, pela escola, andando pela escola fora da sala. Foi então que eu continuei o meu processo de ensinar ela, e aí eu comecei falando, né? Primeiro eu parabenizei ela por estar sabendo lidar com as emoções, né? Não atacar, não ofender, não gritar com as pessoas. Mas eu expliquei que sair da sala não era uma opção segura, porque ela deixava a professora também muito preocupada, que ela não podia ficar ali andando na escola sozinha. Então a gente combinou que ela apenas agacharia na sala de aula mesmo e respirasse até que ela se acalmasse e pudesse conversar com a professora e voltar a fazer as atividades. E todas as vezes que eu ia buscar ela da escola, né, eu perguntava pra ela como que foi o dia e tal, e um dia ela chegou e falou assim, mãe, hoje eu fiquei muito nervosa, mas eu tive meu momento dentro da sala de aula. Então ela lembrou que aquilo ali era algo que eu estava orientando ela, né? Naquele determinado momento ela conseguiu se controlar, então por mais que ela tenha tido, né, acesso de raiva, ou seja lá o que aconteceu com ela naquele momento, ela conseguiu se controlar as ações, não as emoções, agachar ali no mesmo lugar e respirar até que ela se acalmasse e pudesse continuar conversando com a professora. Mas é muito importante lembrar que esse processo não aconteceu da noite para o dia. Eu insistia, eu falava com ela dia após dia, dava para ela as opções, né? E hoje eu vejo a minha filha muito mais calma e ela conseguindo controlar os seus impulsos, né? Respeitando sim as suas emoções, sem desrespeitar as outras pessoas. Estamos ainda em processo de aprendizado, é claro, ela só tem 6 anos, ainda é muito novinha, mas já entendi que esse é o caminho e que a gente precisa continuar caminhando por esse caminho do respeito, né? Por esse caminho de incentivar as emoções, mas acima de tudo, incentivar as boas ações, mesmo que as emoções sejam teoricamente ruins, né? Porque não existe emoções ruins. Todas elas estão aqui para nos avisar algo, né? A raiva, ela nos impulsiona a fazer algo diferente. A tristeza, né, nos faz nos recolher ali e repensar. A culpa faz com que a gente repense nas nossas atitudes e faça algo diferente. Então, todas as emoções, por mais que elas pareçam ruins a princípio, elas vêm como informantes, né? Elas vêm para nós como um mensageiro que tá ali mostrando pra gente o que a gente precisa olhar e mudar para que esse sentimento, né, se desfaça.